A besta vem e odiará a grande prostituta, que é a religião do catolicismo, a Igreja Católica Romana. Tornará a Igreja Católica Romana desolada, tornará a Igreja Católica Romana nua, tudo a besta, não tem nada a ver com o Papa, né? A besta, Apocalipse 6, versículo 8, vem num cavalo esverdeado. Mário Bergoglio não mudou de nome para Francisco, Joseph Ratzinger não mudou de nome para Bento XVI, Carol Wojtyla não mudou de nome para João Paulo II. Pois é, a Bíblia diz que a besta, o nome dela é morte, e o Sheol acompanha ela. Então o nome da besta é morte, o Sheol acompanha ela, e a Bíblia diz que com a espada, pestes e feras da terra, a besta vai matar 1/4 da humanidade. Mais de 2 bilhões de pessoas morrerão quando a besta chegar. Aí você fica aí falando de 8º rei, Francisco era o Papa 118, cumpriu a profecia do São Malaquias da Igreja Católica, ou a profecia do São Malaquias caiu por terra, a besta vem, a besta vem. Quando a besta vier, não vai ser brincadeira não. Os papas mudam de nome, não? Pois a Bíblia diz que a besta chama-se morte. A besta não chama-se Pedro Romano. A besta, seu nome é morte. Leia lá Apocalipse 6:8. Vem num cavalo esverdeado, é o Islã. Porque é dito que quem não adorar a primeira besta vai morrer decapitado. Quem mata decapitado é o Islã. A Igreja Romana matava com fogueira, Santa Inquisição. Mas o Islã sempre matou cortando o pescoço. Vem do Islã. E veja, Carol Wojtyla, que era chamado Papa João Paulo II, tomou um tiro lá na Praça do Vaticano. Eu lembro que eu era adolescente e eu vi alguém comentando, a besta tomou uma ferida de morte. Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, no comício que ele fazia na Pensilvânia no ano passado, ele tomou um tiro que acertou a orelha dele. Eu vi gente dizendo, a besta foi ferida de morte na orelha, perto da cabeça. Porém, vamos ficar com o que o profeta Naum diz aqui, capítulo 3, versículo 19. Naum está falando que a ferida mortal atinge a Síria, o rei da Síria. Que depois do Egito, a primeira cabeça, a Síria é a segunda cabeça. A terceira cabeça, a Babilônia. A quarta cabeça, Medo-Persa. A quinta cabeça, os gregos. A sexta cabeça, Roma. A sétima cabeça está para aparecer ainda. Eles dormem. Naum capítulo 3, versículo 19. Eles dormem, teus pastores, rei da Síria. Teus capitães repousam. Teu povo foi disperso sobre as montanhas, ninguém mais poderá reuni-los. Aí o texto diz aqui, não há cura para a tua ferida, tua praga é incurável. Ele está dizendo que a Síria, que é a segunda cabeça, o segundo império, tem uma ferida incurável, uma ferida mortal. Porém aqui, Apocalipse 13, no trabalho da segunda besta, que vai trabalhar para a primeira besta, fala que essa ferida incurável, que essa ferida incurável vai ser curada. Porque a primeira besta vem com 7 cabeças, 10 chifres, pés de urso, medos persa, parece uma pantera, um leopardo, grego, Grécia, mandíbula e boca de leão, Babilônia, e o dragão na Turquia lhe dará seu trono por 42 meses. E aí diz que esse paranormal, que é a segunda besta, fará sinais, milagres, vai promover a primeira besta e fará a terra adorar a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Aqui em Naum, quem tem a ferida incurável, né, mortal, uma praga incurável, uma ferida que não cura, é o Império Assírio do rei Senaqueribe, que tentou destruir Jerusalém no tempo do profeta Ishaial,
profeta Isaías, no tempo de Ezequias, né? O qual Ishael, que se chama de Isaías, orou, e um anjo desceu lá e matou 185 mil soldados do Império Assírio numa noite só, né? Israel não precisou lutar. É a Síria, a segunda cabeça, que tem uma ferida incurável, né? Tem uma praga, uma doença, uma ferida incurável. Porém, aqui no Apocalipse 13 diz que a ferida mortal, que era incurável, foi curada. Porque o homem paranormal, a segunda besta, veio promovendo, veio levantando essa primeira besta com pés de urso, meia dispersa, 7 cabeças, 10 reis, parecendo pantera, leopardo, gregos, Grécia, boca e mandíbula de leão, Babilônia, o dragão, antiga, que é Satanás, a antiga serpente, lhe dará seu trono por 42 meses. Isso é Bergama, antiga Pérgamo, Turquia. Né? Você está vendo? Cuja ferida mortal foi curada. Eis que opera maravilhas, que mesmo há de fazer descer fogo do céu, tudo diante dos moradores da terra, à vista dos homens, a olho nu, assim, ó, coisa que Valdemiro Santiago da Mundial não faz, a Genoduque da Plenitude não faz, Edir Macedo da Universal não faz, Malafaia da Assembleia de Deus não faz, Benin, que só sopra e joga um palitozinho ali dele para derrubar, não faz. Vocês não gostam de paranormais? Esses paranormaizinhos aí, evangélico, pentecostal, neopentecostal, não é nada perto do homem paranormal que vai se levantar e fará com que a ferida mortal. Não foi o tiro, encarou Wojtyla, João Paulo II, a ferida mortal. Entende que é um império. As 7 cabeças são 7 reis, reinos. Roma, o sexto, que já existia no tempo de Eroná, no ano 67, fez morrer Paulo, Kefa, que se chama de Pedro, não? Roma já se foi. O sexto império já se foi. Sim, temos a Igreja Católica. Mas a maior religião do mundo hoje não é a Igreja Católica, é o Islã. O judaísmo é pequenininho. Claro, a Igreja Católica, só ela tem 1 bilhão e 300 milhões de católicos. E junto com católicos vem protestantes, pentecostais, deuteropentecostal, porque tudo é cristão. Não vê o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance? Ele foi o último líder político a estar com Francisco no Vaticano antes de morrer. Ele disse que se converteu, virou cristão com 35 anos. Entende, assembleiano da Assembleia de Deus, CCB, da Igreja do Véu, quadrangular, Igreja Pentecostal, entende, Deus Amoriano da Deus e Amor e PDA, Casa da Bênção, Brasil para Cristo, Deuteropentecostais, entende, Neopentecostal, Universal, Internacional, Mundial, Videira, Renascer, Luz para os Povos, Sara Nossa Terra. Que cristão, para você ser um cristão, você tem que pertencer à Igreja Católica. Eu não venho pregando que o nome de Jesus, eu não prego Jesus. Alguém me mandou um vídeo, ele disse que cuida de crianças lá em Moçambique, eu entendi. Ele estava querendo ajuda financeira, né? Mas eu escrevi, eu não creio em Jesus Cristo, logo ele não quer mais conversar comigo. Esse que se diz missionário lá em Moçambique, ele disse, eu não creio em Jesus Cristo, eu não sou cristão. J.D. Vance, vice-presidente do Donald Trump, converteu com 35 anos. Foi lá dizer ao Francisco, no Vaticano, o último líder político que Francisco recebeu, eu sou cristão. Quando ele soube que o Papa morreu, ele escreveu, meu coração, J.D. Vance, eu está com os cristãos. Você é cristão? Assembleia de Deus, CCB, quadrangular, Deus Amoriano, Casa da Bênção, Sara Nossa Terra, Universal, Mundial, então você é católico. Porque a letra J não existe no hebraico. Os primeiros verdadeiros crentes eram Ihudim, judeus.
Kefa, que você chama de Pedro, Jacob, que você chama de Tiago, Ioanã, que você chama de João, Shaul, Paulo, os 12 apóstolos, tudo era Ihudim. A salvação vem dos Ihudim, dos judeus, e Ioanã, que você chama de João, Evangelho de João, Evangelho de Ioanã, capítulo 4, versículo 22. A salvação não vem do Vaticano, de Roma, da Europa, é da Ásia, do Oriente Médio, é de Jerusalém, Jerusalém. É lá que nasceu a primeira Kehilá, comunidade. É lá que nasceu a primeira Kenessian, congregação. E aqui você fala da Igreja Católica Romana, ora, era uma Kehilá em Roma. Era uma Kenessian, uma congregação em Roma. Leia Romanos capítulo 16. Eu vou citar aqui, ó, anotei aqui direitinho, hein? Eu vou citar o último capítulo aos Romanos. Você vai ver que Shaul, o apóstolo Paulo, não fala de Kefa, de Pedro aqui. Ele vai falar de Pedro lá em Corinto, não? Ele fala de Apolo, dele, Paulo, e de Kefa em Corinto. Ele fala de Kefa em Gálatas, na galáxia, né? Porém, em Roma, eu vou citar aqui Romanos 16, ele nem cita Kefa, que você chama de Pedro. Pedro não tem nada a ver com Roma, com o Vaticano, com a Europa. Pedro nunca foi em Roma, até o William Brandt diz isso. Quem diz que a Igreja Católica Romana é a que parece mais com a verdadeira é o Cacu Filipe, porque o Cacu Filipe está dizendo aí que ele diz que ele tem a chave do reino dos céus. É ele que gosta do catolicismo. Eu não gosto do catolicismo. Eu não acredito em catolicismo, não acredito em Kehilá, comunidade lá do livro de Atos dos Apóstolos. Eu acredito em Kenessian, sobre essa pedra edificarei minha Kehilá. Mas João falou em Matitial 16, né? Ele falou em Matitial 16. Então eu cito aqui, ó. Recomenda a Febe, Romanos 16, 1, Febe. Saudai a Prisca e Áquila, meus colaboradores. Aí Shaul, Paulo fala que a congregação era na casa de Prisca e Áquila e Priscila. Saúdo a Epenedo, saúdo a Maria, saúdo a Andrônico e Júnias. Aqui não é homem e mulher, não. Não é um casal, são dois apóstolos. Porque Paulo diz assim, meus parentes, meus companheiros. Dois apóstolos. Meus companheiros de prisão, apóstolos antes de mim. Aí Paulo diz que eles trouxeram a fé do Machia, não é de Cristo, é do Machia em Roma, para Roma, não? Andrônico e Júnior, dois apóstolos. Mas não só tem 12 apóstolos? Para Israel são 12 apóstolos, Matitial 19, 28, que vai se sentar em 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel, e Matias substituiu Judas Iscariotes. Para as nações, Efésios 4:11, Machia Yoshua subiu ao céu, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens, a uns fez profetas, outros apóstolos, outros evangelistas, outros pastores e doutores, mestres. E Barnabé era apóstolo, lê Atos 14, e eu estou citando aqui Romanos 16, 17, você tem Barnabé um apóstolo, você tem Andrônico outro apóstolo, você tem Júnias outro apóstolo, já tem 3 apóstolos, mas o apóstolo, doutor, pregador, doutor e mestre para as nações, pregador para as nações, aquele que poderia escrever 14 cartas, é Paulo. Andrônico é apóstolo? Romanos sim, Romanos 16, 17 diz que é. Júnias é apóstolo? Sim, Romanos 16, versículo 7 diz que é. Barnabé é apóstolo? Sim, Atos capítulo 14, versículo 14 diz que é. Porém, Paulo, ele é o principal apóstolo para os gentios, para as nações. Só a ele foi dado escrever as 14 cartas, que é o Evangelho, que já foi pregado e que eu devo repetir. E que eu já trouxe aqui 590 pontos do mandamento, que as igrejas passam por cima, desobedecem. Versículo 8, saudai a Ampliano, saudai, versículo 9, a Urbano, colaborador, né? A Starques, versículo 10 de Romanos 16, saudai a Peles, Aristóbulo também, saudai ele, versículo 11 de Romanos 16, saudai a Herodião,
Saudai também a Narciso, Romanos 16, 12. Saudai a Trifena e Trifosa. Saudai também a Persíde. Estou citando, versículo 13. Saudai a Rufo. Versículo 14. Saudai a Anceto. E saudai também a Flegonte. Versículo 15 de Romanos 16. Saudai a Júlias, Olímpias, Neren, né? Filógo. Porém, veja o tanto de nome aqui que Paulo cita, né? Febe, Prisca, Priscila, Áquila, Epenedo, Maria, Andrônico, Júnior, Ampliato, Urbano, Estaque, Apeles, Aristóbulo. Ele vai citando o nome, Trifena, Trifosa. Vai citando muitos nomes, mas ele não dá saudação a Kefa, que se chama de Pedro. Porque Pedro nunca pisou seus pés em Roma. É mentira do catolicismo. É mentira da igreja romana. Eles lá têm uma praça chamada Praça de São Pedro. Que tenha, mas é mentira. Pedro nunca pisou seus pés em Roma. Só os filmes de Hollywood é que coloca Pedro em Roma. Ou Kefa, né, que se chama de Pedro em Roma. Só Hollywood. Só os filmes católicos romanos que põem Pedro em Roma. A Bíblia não é Hollywood. A Bíblia não é filme. A Bíblia não põe Kefa em Roma. Kefa, que se chama de Pedro. A Bíblia nunca pôs ele em Roma. Se ele fosse o líder em Roma, o líder era, antes de Paulo, eram os apóstolos Andrônicos e Júnior. Paulo teria saudado Kefa. Mas Paulo fala de Kefa em Corinto, na Grécia. E Paulo fala de Kefa lá aos Gálatas 1, Gálatas 2, né? Na comida lá, comendo junto com os gentios, Kefa. De repente chegou lá os da parte de Tiago, Jerusalém, os da circuncisão. Aí Kefa, que se chama de Pedro, não quis mais comer com os gentios. Aí Paulo vai e censura ele. Que isso, Kefa, né? Mas aos romanos, Paulo nem menciona, nos 16 capítulos, Paulo nem menciona Pedro, que é Kefa, né? Se chama de Pedro. Portanto, é mentira do catolicismo. Todo cristão está crendo numa mentira. Ser cristão é a maior mentira do mundo. Crer na letra J, Jesus, é a maior mentira de todos os tempos, de todos os séculos. O cristianismo é uma mentira. 70, 80 igrejas numa avenida. Uma igreja tropeçando, tupicando, trombando com outra igreja, roubando fiel de outra igreja por causa de dízimo. Cristianismo é a maior mentira do mundo. Não é só o cristianismo. Islamismo também. Eu também não creio em judaísmo, que matou Yeshua Mashiach no Calvário, matou Estevão. Não creio em judaísmo também, na religião dos judeus, nem na religião do Islã, dos muçulmanos. Tampouco eu também não creio na religião dos cristãos. Não vê o vice-presidente norte-americano, J.D. Vance, que foi soldado no Iraque, se converteu aos 35 anos. Diz que é cristão. Então, engula o seu Cristo grego. Engula o seu Jesus. Engole. Nome latim, romano. Eu não engulo isso, não. Eu não engulo isso, não. Para ser salvo, você tem que invocar o nome verdadeiro. E no nome verdadeiro tem que ter Yod, He, Vav, He, não? Yod, He, Vav, He. E esse tetragrama, ou trigrama, ele apareceu na cidade de Jerusalém, não? Eu não posso deixar passar isso, né? Em 9 de Ave de 2021, que seria o mês de julho, não? As plantas no muro ocidental, o Muro das Lamentações, formou 3 letras. Yud, He, Vav. Foi as plantas. Elas vão crescendo entre os muros e aí elas criaram essas 3 letras hebraicas.
YHW, Yod He Vav. Em hebreu mesmo, em hebraico, né? Yod He Vav. E Yod He Vav, as 3 letras, as plantas não criou 4 letras. Muitas coisas têm acontecido no Muro das Lamentações. Tem gente que já filmou raposas. Os rabinos dizem que quando as raposas apareceram no Muro das Lamentações, no Muro Ocidental, lá perto ao lado do Monte Sinai, do Monte Moriá, é sinal do fim do mundo. Outros já filmou uma cobra e uma pomba no Muro das Lamentações. O muro é grande. Sempre aparecem animais, mas essa das plantas, você pode examinar no YouTube aí. Criou-se o trigrama, não o tetragrama, só foi 3 letras. E 3 letras é o que tem no nome Yehoshua. O nome Yehoshua tem Yud, He, Vav, YHW, não tem J. O J, o pai da letra J, é o embaixador da Igreja Católica Romana, Jean Jorge Tricino, que o Papa Leão X, o que queria queimar Martim Lutero na fogueira, enviou esse linguístico gramático Jean Jorge Tricino, seu embaixador para a Alemanha em 1515. Em 1524 ele mudou a fonética da letra I para a letra J. Aí agora é Jesus, agora cristão já é desde Constantino. Ano 325 lá os cristãos se converteram, embora eles começaram a ser chamados cristãos no ano 1116, depois da morte do imperador Trajano. O imperador Adriano, o mesmo imperador que mudou o nome Iudeia para Filisteia. Não pegou, aí virou Palestina. Né? Aí tá aí essa problemática hoje, né? Palestina. Israel, Palestina. Já expliquei aqui que eu não sou a favor de matar crianças. Né? De matar ninguém. Né? E as bombas americanas do Donald Trump dos Estados Unidos, que é dada a Israel, hoje cai em tendas de plástico, acampamento. Mata velhos, crianças. Isso é assassinato. Isso é holocausto, genocídio. O que o exército de Israel faz em Gaza. Eu não sou a favor, não posso ser a favor, porque Mashiach disse para não matar. Em Matitiel 5:21, quem matar vai responder no tribunal. Porque Mashiach disse, deixa vir a mim as crianças. As criancinhas delas é o reino de Deus, não é só as criancinhas de Israel. Eu sei, os terroristas do Hamas fizeram maldade. Mataram crianças nos kibbutz, no 7 de outubro de 2023. Mas Israel já matou mais de 50 mil. Né? Isso não é uma maldade? O que o exército, o governo do Benjamin Netanyahu faz, eu não sou a favor disso. Eu estou contra. Tanto que o Hamas terrorista fez, como também estou contra o que o exército de Israel faz. Eu não posso ser a favor nem de um e nem do outro, mas presta atenção. 9 de Ave, que é o mês de julho, num domingo, os rabinos, o povo de Israel de 2021, está aí no YouTube, viram as plantas entre os muros, bem grande, mas muito grande, formar o trigrama, Yod He Vav. E em Yohanan 17, Mashiach e Yehoshua Mashiach disse, eu fiz os homens conhecer o teu nome, meu Pai. Os homens que do mundo me deste, eu manifestei o teu nome, eu conheci o teu nome, porque o nome do Pai está presente no nome do Filho. Por isso que Yehohanan, que se chama de João, capítulo 1, versículo 12, diz que todos que creram no seu nome foram dados o poder de serem filhos de Jeová, o Criador. Atos 4, versículo 12, debaixo do céu não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. O nome tem que ter o trigrama. Yod He Vav, que é YHW, só que o H aparece 2 vezes, né? Aí forma o tetragrama. E o filho tem um trigrama. Yod He Vav, YHW, está no nome do filho, e Yehoshua. Esse é o nome que salva. Agora, vai ser cristão, como J.D. Vance, depois de ser soldado no Iraque, virou cristão, com 35 anos. Vai ser cristão? Entenda que cristão, se você diz eu sou cristão, ou eu sou da igreja cristã, você pertence a Roma. Porque os Ihudim, que você chama de judeu, não tem a letra J, é Ihudim, eles nunca foram cristãos. Kefa, que se chama de Pedro, nunca foi cristão.
Isso aí é os tradutores que colocou lá na carta de Pedro, tem que sofrer como cristão, mas nunca como um assassino. Você acha que eu não vejo isso? Que os tradutores da Bíblia erraram em modificar palavras da Bíblia? Eu vejo. E Yohanan, que você chama de João, diz que o filho e filha do Criador tem unção. Roach HaKodesh. O verdadeiro Espírito de Deus que vai ensinar tudo a verdade. Vai nos fazer lembrar o que Yehoshua Mashiach diz, vai nos trazer a Bíblia quando o Espírito de verdade vier. Roach HaKodesh, ele vos guiará em toda a verdade. Então não dá para engolir nome cristão, não dá para engolir a letra J, não dá para engolir Jesus, você engole. É porque você não tem o Roach HaKodesh, o verdadeiro Espírito Santo, Espírito de Deus. É porque você crê na Trindade, em nome da Trindade. É porque você crê em Jesus, em nome de Jesus. Eu não creio nisso. Eu creio em Yehoshua, Filho, mediador e Salvador. E eu creio em Jeová, o Criador, o único Deus e Pai. O único Deus e Pai. E em seu Filho, o único mediador e Salvador. Aí eu creio. Mas eu não vou falar linguagem de teólogo, de tradutor católico, tradutor pentecostal, tradutor protestante, tradutor deuteropentecostal, tradutor neopentecostal, porque hoje todas as religiões e igrejas traduzem Bíblia. Até minha Bíblia aqui de Jerusalém, mas não é Jerusalém, é Jerusalém. Tá cheio de erro, de tradução. Mas eu não vou mandar queimar a Bíblia, não, igual o Cacu Felipe mandou queimar a Bíblia. Eu acredito que temos que receber Roach HaKodesh. O Espírito de Jeová, o Espírito do Mashiach. Eu e o Pai somos um. E Yohanan 10:30, se chama de João, mas aí é Yohanan. Somos plural. Então existe o Pai, existe o Filho. Aí você diz, é dois deuses? Não. Apocalipse 3, 21, 22, o que vencer se sentará no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Hoje o Filho está sentado com o Pai no trono do Pai. É duas cadeiras, não é uma. É dois deuses, não é um único Deus. O trono do Filho é o milênio que está vindo. Não dá para ser cristão, não. Não dá para crer no Cristo grego, dá para crer no Mashiach de Israel. Não dá para crer no Jesus romano, dá para crer em Yehoshua de Israel. Aí dá para crer. E se você quer engolir Hollywood, filme católico, Praça de São Pedro, Trono de Pedro, eles dizem o Carmelengo. Carmelengo, enquanto não há o conclave, o Carmelengo substitui o Papa no Vaticano, o trono de Pedro está vazio. Onde já se viu Pedro ter trono, gente? Onde já se viu Pedro ter praça? Pode ter o Pedro católico, da igreja católica, mas o Kefa não tem, não. Eles mudaram os nomes para enganar melhor, para fazer bonito. Praça de São Pedro, Trono de Pedro. Igreja de Pedro, mas não tem nada. A igreja é do Mashiach, a igreja não. A Kenessian, me perdoe, não é igreja. Aquele lá é do Mashiach, a Kenessian é do Mashiach. A igreja pode ser do Pedro lá, do Francisco, do Bergoglio, do Papa que virá, pode ser. Mas não tem nada a ver com os Ihudim, tem nada a ver com Jerusalém. O que que Jerusalém e Jerusalém tem a ver com Roma? Roma é na Europa, Jerusalém e Jerusalém no Oriente Médio. Até os continentes são diferentes, mas você não vai voltar à palavra original, não? Você vai ouvir a verdade. Os que vão voltar vão acreditar no que eu estou a pregar ali. Kefa disse em Atos dos Apóstolos 2:38, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Yehoshua Mashiach para o perdão dos vossos pecados. Como é que os pecados são perdoados? Não é em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade. Não é em nome de Jesus, Deus romano, nome latim, mas é em nome de Yehoshua Mashiach. Quando você é batizado, seus pecados são perdoados, então você vai receber o dom de Roach HaKodesh, do Espírito de Deus. Foi isso que Kefa pregou em dia de Pentecostes, lá em Jerusalém. Agora, Praça de São Pedro, Trono de Pedro,
Papa Pedro Romano, estão dizendo que vai vir o Pedro Romano. Tem nada a ver com Bíblia, gente. Isso é mentira. Tudo é mentiraiada dos papas, cardeais, arcebispo, padre, monsenhor, freiras, monges. Mentiraiada dos conventos, do conclave, do Vaticano. Eu não creio nisso. Eu não vou me embriagar com isso, não. Eu não vou beber o cálice da Igreja Católica Romana Grande Prostituta, não. Você quer continuar bêbado, pregando Jesus, o pai da letra J é o catolicismo romano? Vai na sua bebedeira, borracho. Vai se quer ficar ébrio, bêbado, é um problema seu. Mas tem os filhos e filhas de Jeová, que o catolicismo romano, a Igreja Católica Romana, a Igreja Protestante, Igreja Evangélica, Igreja Pentecostal, Igreja Deuteropentecostal. Igreja Neopentecostal não irá embriagar, mas vai embriagar os reis, as nações, os moradores da terra, aqueles que vão ser livres do catolicismo e suas filhas. Sai dela, ó meu povo, Apocalipse 18, versículo 4, sai dela, mas não é só da mãe. Sai das filhas, assim como a mãe é cheia de mentiraiada. Ezequiel, o profeta se chama Ezequiel, Ezequiel diz tal mãe, tal filha. Está lá no livro de Ezequiel. Assim também as igrejas protestantes agem com mentira aí. Mentira do dízimo. Mentira da trindade. Crê nas três pessoas distintas. Mentira do nome de Jesus. Mentira disso, mentira daquilo outro, é muita mentira. Púlpitos de igrejas evangélicas pentecostais, de igreja universal, mundial, Sara Nossa Terra, Assembleia de Deus, é lugar de falar mentira. E o diabo é o pai da mentira. Mas continue, isso aí é um cálice. Isso aí é o vinho da prostituição da grande rameira, a grande prostituta. E a Bíblia diz, Apocalipse 17, versículo 11 e 12, que a besta vai vir, mas vem do Islã, né? Um cavalo esverdeado, vai odiar a grande rameira, a grande prostituta. Tornará desolada, tornará ela nua, comerá as carnes dela. E vai queimá-la na chama. Se a besta vem, ela vem do Oriente Médio, do norte de Israel. É um pequeno chifre. Que Daniel vê no capítulo 7, capítulo 8, versículo 9, que cresce muito. Vem do norte, vai crescer muito para o Oriente, vai crescer muito para o sul. O sul é o Egito. Daniel 11 diz que, 11 depois do versículo 41, tomará o Egito para si mesmo. Vai tomar o Egito, tomará a terra. Vem do norte e vai tomar o próprio Israel. A terra formosa, a terra gloriosa, vai invadir Israel, a besta. Vem do norte, não vem da Europa. Quer ser enganado, seja enganado pelos influencers do TikTok, seja enganado pelos influencers do Quai, do YouTube, do Facebook. Eu estou a vos pregar a Bíblia. Se a Bíblia é sagrada, não abre os vossos olhos, mais nada vai abrir. Mais nada nesse mundo vai abrir vossos olhos. Vê? 9 de ave de 2021, num domingo, 9 de julho de 2021. As plantas, aí podemos dizer, os rabinos lá em Israel disseram, é um sinal de Hashem, é um sinal de Adonai, é um sinal de Elohim, como nós tivemos um sinal aqui no Brasil também. O que eu falo de Israel? Bem, a cidade de Jerusalém, se fala de Jerusalém, Apocalipse 11 diz que é a cidade santa, né? Darei poder às minhas duas testemunhas que profetizarão 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. Pega o caniço, tipo uma vara de medir, mede o templo. Ou seja, o terceiro templo vai ser erguido. Mede o altar lá, o lugar onde há os adoradores. Eu acho que o átrio foi dado às nações, a cidade santa de Jerusalém será pisada pelos gentios. Isso é na grande tribulação, viu? Ainda Jerusalém vai ser pisada. A cidade é chamada Cidade Santa. Isso eu devo dizer, isso que eu falo. Mas o governo de Israel, a seleção de futebol de Israel, a Miss Israel, o exército de Israel, a cultura de Israel, o cigarro de Israel, a maconha de Israel, os homossexuais de Israel, as lésbicas de Israel, o cinema de Israel, a Mulher Maravilha, Gal Gadot, né, de Israel. Isso aí eu não acredito, não.
Paulo disse em Romanos 9:27, ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, só o resto, o remanescente, ou seja, os 144 mil vai ser salvo. Agora eu gosto do local, da terra de Israel. A terra de Jerusalém é chamada Cidade Santa. O Estado de Israel tem a ver com o brasileiro Oswaldo Aranha de Alegrete, que na ONU, em 29 de novembro de 1947, no esforço do brasileiro Oswaldo Aranha, Israel voltou a ser um Estado, mas está sendo mal administrado pelo Likud. Lá é como o Brasil, aqui no Brasil tem direita e esquerda. Não presta, nem a direita nem a esquerda. Nem bolsonarismo e nem petismo presta. É como a direita e a esquerda americana, democratas, a esquerda, a direita, Donald Trump também não presta. Likud não presta. Partido de extrema direita de Israel não presta. Israel só vai prestar quando estabelecer a monarquia. O rei Yehoshua Mashiach vier no Armagedon. Que feridas são essas no teu peito? Eles vão perguntar, foi a ferida com que fui ferido na casa dos meus amigos. O rei está vindo, o rei dos reis, senhor dos senhores. Adon quer dizer senhor no hebraico. Adonai quer dizer senhor meu. Tomé não disse lá, ele não viu o Mashiach ressuscitado, mas quando viu ele diz Adonai, Adonai, quer dizer senhor meu, senhor meu. Só que Tomé diz assim, meu Deus, né? Adonai, meu Deus, ele chama Mashiach Yoshua de meu Deus. E não é com letra minúscula. Como diz os TJ, Testemunho de Jeová, é com D maiúsculo. É com D maiúsculo. Então, Israel, o Estado tem a ver com o brasileiro Oswaldo Aranha, Jerusalém, Cidade Santa. Porém, está em pecado, mas lá deve haver 144 mil. Que não se contaminarão com mulheres, então são virgens, né, puros, né? Que são íntegros, não sai mentira da sua boca, que Ezequiel 9 diz que antes dos 6 homens com armas mortíferas sair por Jerusalém, matando todo mundo, mandou marcar na fronte. Apocalipse 14 diz que a marca na testa é o nome do cordeiro e do seu pai. Não é o que apareceu no muro ocidental, no muro das lamentações, o trigrama. No nome Yehoshua tem um trigrama, Yod-Heh-Vav, o nome está de volta. O nome está de volta, mas de acordo com Ezequiel 9, Jerusalém vai ser purificada. De acordo com Ezequiel 9, vai ser purificada. Agora eu vou terminar a minha pregação deixando essa pergunta aqui, Apocalipse 17, para você responder. Por que é que a besta que vem odiará a grande prostituta, tornará ela desolada, tornará ela nua? Por que é que a grande prostituta, quando a besta vier, vai comer as carnes da grande prostituta? Eu estou fazendo a pergunta aqui, eu quero que você responda-me. Por que é que a besta que vai vir, depois desses 10 reis, queimará a grande prostituta na chama? A grande prostituta é a igreja romana. Por que a besta vai fazer tudo isso? Então não é um papa. Mas você quer ficar incutido com influência, pregador de TikTok, Quai, YouTube, Facebook? Fique. É um problema seu, mas a besta vem do Islã. E o Islã também espera Jesus. Só que o Islã fez o que os católicos fez no Corão. Ao Corão, Jesus ali é chamado de Issa, né? Issa. Mas aqui no Brasil e em cada lugar da terra, os muçulmanos transliteram, fala Jesus mesmo. O Islã espera aparecer o Mahdi, né? Al-Mahdi. E Isa, Jesus, que ele vai aparecer lá em Damasco, na Síria. E também vai surgir o Al-Dahal. Dahal é chamado de anticristo. Diz que vai ser um falso messias judeu. E depois Jesus, que é o Isa no Alcorão, e Al-Mahdi, o Mahdi vai se juntar e vai lutar contra o falso messias.
judeu, que é o Al-Dahal. O Islã até diz que ele tem cabelo encaracolado, é meio vermelho, só tem um olho, né? Vai fazer grandes milagres, o Corão diz isso. E que só os muçulmanos vão poder ler escrito na testa dele, né? Infiel, né? Em árabe, né? Até o mundo não está esperando a besta. Católicos não esperam a besta. Protestantes não esperam a besta. Pentecostais não esperam a besta. Neopentecostais, deuteropentecostais não esperam a besta. Pois o Islã também espera um Al-Dahal. Até diz que vai ser um falso Messias judeu. E que o Mahdi e o Isa, o Jesus, lá em Damasco vão se juntar os dois e vão lutar contra o Al-Dahal, o Messias judeu. Veja como é que é a crença do Corão. E você sabia que Islã e cristianismo se entrelaçam? Não estou dizendo? Islã e cristianismo às vezes se entrelaçam. Os dois, tanto Islã como igrejas cristãs, catolicismo, protestantismo, pentecostais, deuteropentecostal, neopentecostal, crê errado. O Islã crê em Isa, aqui no Brasil fala Jesus, mas no hebraico o nome do filho de Jeová é Yehoshua. Na mesquita de Aqsa, lá no Monte Moriá, em cima do Monte Sião, na entrada está escrito assim: Alá é o único e Alá não tem filho. Porém, esta Bíblia diz que o Criador tem filho, gerou um filho na eternidade. No princípio era o verbo, a palavra estava com Jeová, com Deus, e o verbo, a palavra era Deus. O mundo foi criado por ele, mas o mundo não o conheceu. Porque ele é o princípio da criação do eterno Jeová, o primogênito da criação. O primeiro que Jeová, não é Jeová, é Jeová, não tem a letra J no hebraico, que Jeová gerou. E todas as coisas, mundo visível e invisível, seres visíveis e invisíveis, tronos, autoridade, principado, tudo foi criado por ele e para ele. Por meio dele. Ele é o unigênito, o único que Jeová gerou. O Corão diz que Alá não tem filho. Alá, você fala Deus aqui em português, Deus em espanhol, God em inglês, a palavra Deus em árabe é Alá. Ele diz que Alá nunca pôde ter um filho. O Islã crê em Isa, Jesus, mas diz que é só um profeta. E disse que ele não morreu na cruz, que ele pegou a imagem dele, do Isa, lá do Jesus, e colocou no traidor Judas, e quem morreu na cruz não foi Jesus, não foi Isa, foi o Judas no lugar de Jesus, o traidor. Olha que coisa. E que Jesus, o Isa, tem que voltar, vai vir com Mahdi para vencer o Dahal, o falso Messias dos judeus. Ele tem que voltar, tem que reinar e tem que morrer. Dizem que Maomé não ressuscita, já cumpriu a missão. Quem vai voltar, o Corão que diz que Isa, Jesus nunca morreu. Apenas simulou lá a morte lá, tá? Acho que é Sura, capítulo 4, versículo 174. O Corão diz isso. O Corão crê que Míriam é a virgem, que Isa, Jesus, nasceu da virgem, mas diz que Isa, Jesus é só um profeta. Eu creio que Yehoshua é mais do que um profeta, é profeta. É sumo sacerdote hoje, segundo a ordem de Melquisedeque. Será o rei dos reis. Eu creio que Yehoshua Mashiach é Deus. É Deus. Porque o Pai vive dentro dele. Mostra-nos o Pai, disse Filipe. O apóstolo Filipe é o que nos basta. Filipe, eu estou... E capítulo 14, eu estou há tanto tempo com você. Filipe, você vem me dizer, me mostra o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Você não crê que quem vê a mim vê o Pai? Você não crê que as palavras que eu digo não é de mim mesmo, mas é o Pai que fala através de mim? O Filho é o corpo, o Pai é o Espírito. O Filho é a lâmpada, Apocalipse fala isso, 22. O Pai é a luz, é uma unidade. Existe um só Espírito. Existe um só corpo, é uma unidade.
Eu e o Pai somos um. É plural, somos. Existe o Pai, o Espírito, existe o Filho, o corpo. Forma uma unidade. É nisso que eu creio. Eu não creio em dois deuses. É porque o protestantismo, catolicismo, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, crê na Trindade, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Fora os seguidores da mensagem Mombrana. Só que os seguidores da mensagem de Mombrana, porque Mombrana ensinou certo, essa questão da divindade, hoje está dividido em ismo. O que adianta seguir o William Branham? Mas é política dentro dos tabernáculos. O que adianta seguir o William Branham, mas o tabernáculo está na política? Eu não era do Joaquim Gonçalves, eu não vi o governador aqui, o Willis Rezende, sentar no púlpito, na plataforma do tabernáculo, do púlpito, deputados, política. É totalmente dividido, briga mais do que todo mundo. Se divide, 10, 20, 30 tabernáculos dentro de uma cidade, não para, porque cada tabernáculo, o dízimo todinho é o salário do pastor, é movido por dinheiro, movido por dízimo. Eu não prego dízimo. Dízimo era só para sacerdote, levita, os gentios. Me traga aqui uma escritura de Paulo mandando os gentios pagar dízimo. Nas 14 cartas de Paulo, não tem. Tem oferta voluntária para entregar. Mas o Islã crê errado e o cristianismo também crê errado. No que adianta ser do cristianismo, ser do islamismo? O cristianismo diz que Jesus é o segundo Deus, segunda pessoa da Trindade. O cristianismo diz que Jesus vai voltar. O Islã também diz que Jesus vai voltar. O cristianismo diz que vai desaparecer milhões no arrebatamento. Não vai ter isso não, gente. O rebanho é pequenino. 5 virgens, nunca leu na Bíblia? Antes do dilúvio, um homem só foi raptado, Enoque. Nunca leu na Bíblia? Nos dias do rei Acabe e rainha Jezabel, um homem só foi raptado. Profeta Eliahu, Elias, embora tinha 7.000 joelhos que não dobrou a Baal, mas só houve um rápido. Arrebatamento é para poucas pessoas, gente. 5 virgens prudentes, sábias, vão entrar nas bodas. Não fala de multidão, não. Islã e cristianismo se entrelaçam. O cristianismo gosta de templo, né? 4 paredes. O Islã tem suas mesquitas, é igualzinho. Islã e cristianismo se entrelaçam. Simplesmente se entrelaçam. E o Islã hoje não é pequeno, não. Eles infiltraram na Europa, né? Nos Estados Unidos são 2 milhões, porque eles foram viver lá no Texas, Nova Jersey, grandes lugares onde tem muitos muçulmanos. Então, você sabe, no Islã o homem tem 1, 2, 3, 4 mulheres e gera muito filho, e com essa geração de muitos filhos vai se multiplicando e com muita paciência. O Islã hoje é enorme na Alemanha, na França, na Itália, nos Estados Unidos, na Europa, né? Com muita paciência o Islã infiltrou e vai conquistar. Através de nascimento, natalidade, vai conquistar, né? No Alcorão, Jesus aparece 85 vezes. Chama o profeta Jesus, né? A Virgem Maria tem um capítulo no Alcorão para ela, né? A única mulher com o nome citado no Alcorão. Estou dizendo? Como os cristãos na Igreja Católica tem a mariolatria, né? Não é nem honra, idolatra Maria, né? E hoje no Brasil, os muçulmanos, os líderes pregam, Jesus não era israelense, não, ele era palestino. Porque a cidade de Belém está na Cisjordânia, no controle dos palestinos, né? Mahmoud Abbas, né, o líder lá na Cisjordânia. E Belém pertence à Palestina. Até o Francisco, acho que teve esse problema lá no Vaticano, lá, uma estátua, escultura lá de um menino lá, vestiu com roupa palestina, né? Provocou Israel. Israel ficou indignado, porque Israel crucificou no Calvário, na cruz, e Yeshua Mashiach. Mas quando o Papa Francisco vestiu uma estátua lá, uma escultura de Palestina em Roma, aquilo mexeu com os judeus, né? Com Benjamin Netanyahu, com os rabinos, né? Eles crucificou Yeshua, que o mundo cristão chama de Jesus,
Mas quando vestiram ele de palestino lá, o menininho lá, escultura lá, estátua lá em Roma, aquilo mexeu com os judeus. E os judeus estão fazendo uma limpeza étnica com os palestinos. Mas eles não querem saber de que alguém diga que Jesus é palestino, Isa é palestino. Mas Israel precisa saber que foi o judaísmo, os rabinos, que crucificaram o Salvador Yahushua. Embora Paulo fale em Corinto que os judeus estavam cegados e rudins. Os príncipes judaicos cegados crucificaram o Senhor da glória. Se soubesse que Yahushua Mashiach era o Senhor da glória, nunca teria o crucificado. Agora está implicado, né? Porque muçulmano prega que Jesus é palestino. Francisco aceitou botar roupas palestinas no Natal lá, numa estátua de um menino no Vaticano. Aquilo provocou, implicou Israel, que Israel quer varrer os palestinos do mapa, Gaza do mapa, Cisjordânia do mapa. Donald Trump quer varrer 2 milhões de palestinos de Gaza, quer transformar Gaza em um resort, em uma riviera, com clube, motéis, hotéis, mulher pelada, drink, whisky, cassino, jogos, com todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. Mas saiba, Israel, foram vocês, vossos príncipes, sacerdotes, Anás e Caifás, que crucificaram o Mashiach, Yoshua, na cruz, lá no Gólgota. Então, o mundo cristão, do cristianismo católico, cristianismo protestante, cristianismo evangélico, cristianismo pentecostal, cristianismo deuteropentecostal e cristianismo neopentecostal quer ver a besta, não? Quer ver um papa virar a besta, mas a besta vem do Oriente Médio. Vem do Islã, vem montado num cavalo esverdeado. Lê Apocalipse 6, versículo 8. Não é cavalo amarelo, é cavalo esverdeado. Olha aqui, Jeová, o único Criador e Deus e Pai, e seu Filho, o mediador e Salvador entre Jeová e os homens e mulheres, entre Jeová e a humanidade. Abençoe essa pregação nesta hora. Amém.